Paz do Senhor, povo de Deus! Ei, cadê a alegria do povo de Deus? Quem está alegre aí, dá glória a Deus aí! Pode aplaudir ao Senhor, aplauda Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos voluntários, né? Homens e mulheres de Deus que chegam cedo, se dedicam, fazem o seu melhor, lá com as crianças, recepção, toda a organização da nossa igreja. Tudo isso passa pelas mãos de homens e mulheres valentes. Onde estão os valentes do Senhor, os voluntários? Dá glória a Deus aí, povo de Deus. Quero reforçar o aviso que você ouviu do pastor Clóvis, nosso pastor, no boletim, né? Dia 13, sábado que vem, nós teremos um encontro de voluntários lá no acampamento. Quem não conheceu o acampamento, agora é a hora de conhecer o acampamento. Tem que fazer inscrição, amém? Não custa nada, de graça. Se tivermos um bom número de pessoas, nós vamos também enviar um ônibus para cá. Nós temos muitos voluntários, nem cabe no ônibus, né? Mas se todos se inscreverem, então nós teremos um ônibus aqui para te levar, para trazer de volta. Vai ser poderoso. É uma manhã, nós vamos voltar de lá umas 11h30. Antes do meio-dia a gente está de volta, tá bom? Então você que quer conhecer o acampamento, você que é voluntário da igreja, será uma alegria estar com você lá. É para você esse encontro, tá bom? É para você que serve, é para você que se dedica. É um tempo de ser ministrado. Quem serve e trabalha na igreja ministra tanto sobre os outros, né? E também precisa sentar e ser ministrado pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Então é um encontro preparado para você. Pastor, tem jogo da Copa! Eu achei que você ia ficar mais alegre aí, irmão. O Brasil joga sábado, é à noite, irmão. É à noite. E tem uma boa notícia para dar para você. Nós vamos assistir o jogo da Copa aqui na igreja, irmão. Você escandalizou? Então, vou falar de novo para escandalizar, né? Vamos assistir o jogo da Copa aqui! Todo mundo de verde e amarelo aqui. Nós vamos puxar a escola bíblica uma hora antes. A escola bíblica aqui é às 19 horas, vai ser às 18 horas no sábado que vem. Acabando a escola bíblica, nós estaremos aqui juntos, conectados aqui, para juntos, né, fazermos esse ato patriota também, né, que é uma alegria poder torcer pelo nosso Brasil e estar em comunhão, tá bom? Talvez eu faça um culto evangelístico aqui. Quem sabe você convida pessoas, né, convida amigos, convida pessoas. É uma oportunidade de alguém que não gosta muito de igreja, sabe? Não gosta, tem alergia à igreja, crente, de estar aqui para assistirmos aqui no telão o jogo da seleção brasileira de futebol. Aleluia, povo de Deus. Você vai estar comigo aqui? Deixa eu ver quem vai estar comigo aqui. Vai ter uma torcida boa aqui. Nós vamos pintar o cabelo do Mike de verde e amarelo. Se tiver 50 pessoas aqui, a gente pinta o cabelo dele de verde e amarelo. Vou perguntar de novo. Quem vai vir sábado assistir o jogo do Brasil? Vitinho, você compra tinta para nós lá, para você me avisa? Se tiver 100 pessoas, vamos pintar a barba também. Aleluia! Glória a Deus, meu Deus, que alegria estar com você nesse culto de Santa Ceia. Pega a sua Bíblia, por favor. Tô brincando, não, eu vou pintar. Não é, Nilson? Nós pintamos o cabelo aquele dia, por que não? É a hora do Michael pintar. E nós pintamos de rosa, né? Ele vai ser verde e amarelo. Aleluia! Mateus capítulo 6, abra sua Bíblia comigo, ainda em pé, por favor. Mateus capítulo 6, versículo 24. Nós ainda estamos arrecadando, irmãos, roupa de inverno, agasalhos, edredons, cobertores. Então, se você pode, além de trazer o que você tiver lá em bom estado, fala para a tua família, para os seus amigos ali, né, condomínio, que você puder entrar no trabalho, enfim, para trazer, né, doações. Nós estamos arrecadando até o dia 19, né, pastor Marquinhos? Né? Até dia 19. Então, tem caixas aqui espalhadas pela igreja, tem postos de arrecadação em outros lugares da cidade, na farmácia do pastor Marquinhos, na loja do João, tem outros lugares também onde a gente tem ponto de arrecadação aí. Tem sido uma grande bênção. Vamos fazer isso. Família em movimento. Aleluia! Achou aí, irmão? Mateus capítulo 6, verso 24. O texto diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Toma teu assento, meu irmão. Palavra de domingo, palavra de ceia. Tema para nós essa manhã: servindo a dois senhores.
Quando nós olhamos o capítulo 6, na verdade o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, a gente encontra o que nós chamamos de Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, né? Um dos principais sermões de Jesus. Era quando Jesus se sentava, né, à beira-mar, que ele estava assim, sentado à beira-mar e ensinando as pessoas. E nesse sermão ele ensina muita coisa, ele ensina como fazer muita coisa. Por exemplo, ele fala como nós devemos dar esmolas, né, como devemos alcançar os pobres, aqueles que mais necessitam, que é inclusive o que nós estamos fazendo aqui no Família em Movimento. Ele fala como nós devemos orar, como devemos jejuar. E ele fala aqui no versículo 24, como devemos servir. Por que Jesus se preocupou ou se importou em nos ensinar como servir? Porque é muito fácil nós servirmos de maneira equivocada. Ou talvez fazer a coisa certa, mas com a intenção equivocada, com a intenção errada. E fazer com a intenção equivocada é fazer com o coração... Como é que eu posso explicar? Porque muitas vezes a gente está fazendo coisas boas e às vezes a nossa intenção não é a correta. Ou às vezes nós estamos em ambientes em que falam, aqui eu não preciso expressar a minha fé. Estava falando sobre isso agora há pouco, né, pastor Marquinho? Como o pastor Marquinho utiliza a ferramenta que Deus lhe deu, que é a sua farmácia, para alcançar pessoas. Como muitas vezes nós temos esse pensamento equivocado que quem deve ser crente 24 horas por dia? Simples, o pastor, óbvio. O pastor, e principalmente aqueles que são em tempo integral na obra, que vivem da obra em tempo integral. Tem seu salarinho lá da igreja. Eles têm por obrigação em ser crentes full time, crentes às 24 horas do dia. Levar o reino de Deus, um missionário, um evangelista, um pastor que cuida de uma igreja, ele sim, eu não. Então, isso é um equívoco de coração, e às vezes nós fazemos as coisas com um pensamento equivocado. Nós fazemos as coisas com o coração errado, achando que esses que são integralmente, vamos dizer assim, na obra, que são integrais na obra, eles têm o seu chefe, que é Deus no caso, e eles devem satisfação a esse Deus. Eu não. O meu chefe lá da empresa tem nome, o meu chefe é outro, meu sócio. E eu não preciso expressar a minha fé quando eu estou sozinho, ou quando eu estou em algum ambiente, quando eu estou na rua, na farmácia, no mercado, na loja, no shopping, ou numa viagem de férias. Não, eu nem quero saber de igreja, eu estou de férias. Eu nem quero saber de Bíblia, pelo amor de Deus, eu estou de férias. Estou de férias de Deus, inclusive. E esse equívoco, às vezes, ele permeia o coração dos crentes, das pessoas que professam a fé em Jesus. O crente, na verdade, ele é crente, deve ser crente, em tempo integral, independente se ele é um pastor, ou ele exerce algum cargo, ou função sacerdotal, podemos dizer assim, no reino de Deus. Nós somos cristãos a todo instante, nós dormimos como cristãos, acordamos como cristãos, até os seus sonhos dizem respeito à obra de Deus. Até os seus sonhos revelam a sua comunhão com Deus. Nós devemos servir ao Senhor integralmente. Quando Jesus foi questionado pelos fariseus, eles eram bem espertos, e os fariseus eram exatamente isso. Quando estavam no templo, eles mostravam a sua eloquência, a sua forma, né, de pregar e anunciar. Mas eles tinham um coração não convertido ao Senhor. E eles perguntaram a Jesus em uma ocasião, Jesus, qual é o maior mandamento? Por que eles falaram isso? O coração deles estava incorreto. Porque se você olhar o Antigo Testamento, Moisés escreveu não apenas 10 mandamentos, são 613 leis. E os 10 mandamentos é como um resumo. Então eles, para se safarem, perguntaram a Jesus, dá aí para nós o caminho das pedras. Fala para nós aí, dá um atalho para nós aí, porque eu quero acertar, mas fala para mim, qual é o maior mandamento? E eu cumprindo esse, eu já estou bem. E Jesus falou, tá bom.
Jesus falou, Mateus 22, 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ele diz, este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele diz, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Você consegue imaginar o semblante de um fariseu, de um religioso, ao ouvir isso? Jesus facilitou ou complicou a vida deles? O que você acha? Quem acha que Jesus complicou? Levanta a mão aí. Quem acha que Jesus facilitou? Quem não acha nada? Quem está dormindo diz amém. Ah, ninguém disse amém. Jesus complicou, amados. Mas complicou num nível que é um nível sobrenatural. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas é você representar o reino de Deus aonde você estiver. Nós não devemos cometer o erro de separar a nossa vida daquilo que é secular com aquilo que é sagrado. Nós não podemos cometer este erro. O meu trabalho ele é secular. Lá eu não preciso testemunhar. Lá eu não preciso dizer que sou cristão. Lá eu posso falar um palavrãozinho. Lá eu posso falar certas coisas. Lá eu posso me esconder aqui. Ninguém precisa saber que eu sou cristão. Meu trabalho é secular. Não, a minha igreja é sagrado. A Santa Ceia é sagrada. O culto, vê que hoje em dia nem o culto mais, a turma traz o jogo da Copa. Vai ter um jogo da Copa num culto de quarta-feira, hein? Eu vou querer ver os crentes. Eu não vou assistir jogo, vai ter o culto aqui normal. O meu trabalho é secular. A minha família, o churrasco de família é o secular. O culto, a igreja, as coisas da igreja, isso aqui não, isso aqui é sagrado. Durante a semana eu vivo o secular. No domingo, no fim de semana, eu vivo o sagrado. Eu vou lá, faço o meu ritual, no Muro das Lamentações, e pronto. Agora minha semana é só curtir. Jesus nos adverte que ninguém pode servir a dois senhores. Ou seja, não podemos ser uma pessoa na igreja e outra pessoa fora dela. Ele chama de riquezas aqui nesse texto. Riquezas, ele chama tudo aquilo que, quando é personificado, se opõe a Deus. Isso significa, eu vou tentar exemplificar para você. Ele chama de riqueza, e nem sempre o que ele está falando aqui é sobre dinheiro. Riqueza, quando personificado, pode ser uma persona mesmo, uma pessoa. Às vezes aquela pessoa, aquele momento, aquela situação é a maior riqueza que eu tenho. Então, por causa disso, eu troco sim o reino de Deus. Por causa disso, eu me calo sim, então eu não falo, porque aquilo é rico para mim, é precioso para mim, é importante além da medida para mim. Ele está dizendo sobre riqueza. Quais são as nossas riquezas? Pastor, eu sou mais pobre do que você pode imaginar. Ah, tudo bem. E tem muita gente que é pobre, pobre, pobre e tem suas riquezas. A sua família não é uma riqueza para você? Para mim, minha família é meu porto seguro. Minha esposa, minha filha, meus pais, meus amigos, meus irmãos, meus pastores. São preciosos para mim. Mas ele está falando de algo, de uma riqueza que se opõe a Deus. Eu ponho aquilo em frente, em primeiro lugar. Eu ponho aquilo em evidência. Eu tiro Deus do seu trono e deixo o trono vazio para as minhas riquezas. Que na grande maioria das vezes não são dinheiros, bens, posses, mas sentimentos, pessoas. Tudo isso são verdades que nos levam a servir dois senhores. Ou nós poderíamos dizer aquilo que concorre com Deus é um senhor para nós. É uma riqueza para nós. Se põe no lugar de senhor. O que é que se opõe a Deus para você? Às vezes a própria família, infelizmente. Às vezes um cônjuge que ainda não se converteu. Às vezes um problema, um trauma lá do passado se opõe
a Deus, e você não consegue exercitar ou exercer a sua fé, porque aquilo toma a frente. Todas as vezes que você vai dar um passo, eu não posso. Porque se eu der um passo aqui, Deus sabe como eu vivo, Deus sabe o que eu fiz, Deus sabe como é o meu pai, a minha mãe, meu avô, a minha história. Ele sabe que pode ser que eu não aguente, eu tenho que desistir. Você começa a servir uma circunstância em detrimento do verdadeiro e único Senhor e Salvador da sua vida. Sim, essas riquezas aqui, elas podem ser o dinheiro, mas pode ser muito além. Eu não vou me delongar na mensagem, mas servir a dois senhores, amados, o texto mesmo nos mostra, na primeira parte do versículo. Servir a dois senhores é uma questão de amor ou ódio. Versículo 24, no comecinho, diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, ou amar o outro. Então é uma questão de aborrecimento, e a palavra aborrecimento aqui na Bíblia, no grego, misel, é ódio mesmo. Ódio parece que é mais forte do que aborrecer, né? Você me aborreceu. É diferente de eu falar, eu te odeio. Misericórdia, irmão. Mas é isso, a palavra aqui não é aborrecer, é que a versão da Bíblia usa aborrecer. Mas no grego original é ódio. Ou você vai amar um Senhor e odiar o outro. É isso que o texto está falando. E o amar aqui é um verbo também, o verbo amar. A palavra amor aqui seria a palavra ágape. Mas o verbo amar é o agapau. Agapau é esse amor completo, um amor supremo, total. É um total comprometimento. Então, ele está dizendo, ou você vai se comprometer totalmente a um e odiar o outro. Então é um amor pleno, e essa palavra ela é usada justamente para o amor de Deus para conosco. Deus nos amou, agapau. O verbo amar, do amor de Deus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor é agapau, é ágape. Um amor supremo, um amor sacrificial, um amor de entrega. Esse amor é usado do amor de Deus para conosco, mas também do amor nosso para com Deus. Se Deus te entrega ágape, Ele espera de você ágape. Fala comigo, ágape. Ô glória. Se Ele te entrega ágape, Ele espera ágape. A Bíblia fala de outros tipos de amor, nós vamos falar disso também. Mas o amor ágape é esse amor nosso para com Deus. E Paulo fala isso aos Coríntios. 1 Coríntios 16, 22 diz, se alguém não ama, se alguém não ágape, se alguém não ama ao Senhor, seja anátema. Sabe o que significa anátema? Maldito. Veja só. Se alguém não ama ágape ao Senhor, se alguém não ama profundamente ao Senhor, então, amado, aqui está dividindo os meninos dos homens. Crente verdadeiro de crente falso. Aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Porque ou você serve a Deus de forma sacrificial, e só você sabe do seu sacrifício. Eu não posso te pedir um sacrifício. No tempo de Moisés era mais fácil de ir lá. Ele fala, traz um cabrito aí, né, resolve. Traz uma novilha aí, né, ele faz um churrasco e tá tudo certo. Apesar que se você me chamar para um churrasco, eu topo na hora. Era mais fácil, agora não. Eu não posso te pedir um sacrifício. Porque para você pode ser que um novilho não seja nada. Pode ser que para você eu possa te pedir algo que para mim signifique muito, e para você, tá bom, pastor, só isso. Beleza. Só você sabe o que é sacrifício para você. Só você sabe o que é ágape para você, para com Deus. Só você sabe. Aquilo que é precioso a você. Essa palavra ágape é o nosso relacionamento de Deus para conosco, de nós para com Deus e de nós para os nossos irmãos. É profundo o negócio. Essa é a mensagem da ceia. O amor ágape. Nosso para com Deus e nosso com os nossos irmãos. A mensagem da ceia é essa. Amor profundo, verdadeiro. Lembra de Pedro? O que Jesus perguntou para Pedro lá em João capítulo 21? Jesus tinha ressuscitado, encontrou Pedro no braseiro, na praia. Jesus perguntou para ele, tu me amas? Fala, tu me amas? É uma pergunta. A pergunta de Jesus é assim, tu me ágape? Tu me amas? A resposta de Pedro é,
Sim, Senhor, tu sabes que amor é esse? Pedro não respondeu com ágape. Pedro respondeu com filéu. Filéu não é ágape. Filéu é amor. Mas para nós é diferente. No português é diferente. Assim como no grego também. Mas a tradução da Bíblia coloca amo. Mas esse amo aqui é de amizade. É fraterno. É como se diz assim, João, tu me amas a ponto de se sacrificar por mim? Ô, pastor, tamo junto. Sabe que, né? Nós dois. O retorno desse amor está diferente. A intensidade e verdade desse amor é diferente. Então, pastor Marquinhos, tu me amas? Tu me ágape? Sim, eu te ágapo. Era o que Pedro deveria ter respondido. Mas quando Jesus pergunta de um amor sacrificial, Pedro responde de um amor fraterno. É diferente. Deus não espera dos seus servos amor fraterno. Não precisa ser amigo. Amigo no sentido fraternal e chulo da palavra mesmo. O que Deus quer de nós é um coração derramado. Um coração sacrificado. É um culto racional. É entregar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o nosso culto racional. Veja, o que o texto fala para nós é que é uma questão de amor ou de ódio. Pedro, tu me amas? Ágape. Sim, Senhor, eu sou seu amigão. Sim, Senhor, eu te ajudo lá. Fica tranquilo. E Jesus perguntou isso por 3 vezes. 2 vezes. Na terceira, Jesus perguntou, Pedro, tu me amas, filéu? E Pedro se entristeceu. Por que ele se entristeceu? Jesus entendeu a intenção do coração de Pedro. Se tem uma coisa que Deus sabe, é o que passa no teu coração. Se tem uma coisa que Deus conhece, é o que se passa no teu coração. O quanto nós temos servido a 2 senhores. O quanto nós temos amado a um e odiado ao outro. Aqui para Pedro, o filéu é igual ao ódio. É como o misel. Estou falando grego hoje, irmão. Estou falando grego com você hoje? Estou falando grego hoje. Mas é para fazermos entender, porque a Bíblia ela tem detalhes que nós vamos entender. Se nós amamos o Senhor filéu, um amor que, Senhor, o jogo da Copa lá, né? Oh Deus, eu quero 4 em 4 anos. Eu gosto também, viu, irmão? Estou falando isso, mas eu amo Copa do Mundo. Não como antes. Depois de 7-1, eu parei de amar. Só eu. Senhor, mas veja só. Esse amor filéu, nada mais é do que, diz o texto, Jesus dizendo, ódio. Ou nós amamos a Deus, ou nós o odiamos. Pastor, mas deve ter um meio termo aí. Não. Se o amor que Deus espera de nós é ágape, qualquer outro tipo de amor é anátema. E não sei o que estou dizendo, amados. É a palavra. Qualquer outro tipo de amor religioso, seja lá qual for que você possa ter para com Deus, é maldição para você. Então a palavra para nós essa manhã é: precisamos amá-lo acima de tudo. Amá-lo acima dos sonhos, amá-lo acima dos desejos, amá-lo acima dos prazeres e também dos sofrimentos. Precisamos amá-lo. Por isso, se amarmos a um, vamos odiar o outro, não tem como você. É como marido e esposa. Você a ama de verdade, ame-a de verdade. Porque senão é ódio. Se amarmos a Deus verdadeiramente, nada tomará o lugar dele em nosso coração. Nós revelaremos esse amor em todo lugar, a todo instante. É um amor tão grande que eu preciso apresentá-lo a você. É um amor tão grande que eu preciso pregar a você. Não é um microfone no culto, numa igreja, não. É aí, lá fora. É testemunhando, é falando. E mais do que isso, é vivendo. Fazendo escolhas que revelam esse amor a Deus. As minhas escolhas, ainda que eu tenha alguns prejuízos, as minhas escolhas vão glorificar o meu Deus. Nós revelaremos esse amor em todo lugar. Mas se qualquer outra coisa for preciosa a nós, a ponto de nós nos dedicarmos integralmente, em detrimento ao reino de Deus, aquilo, o nosso coração vira as costas para Deus. É uma questão de amor e de ódio. E o Michael citou um texto aqui que está aqui na mensagem. Mateus 6:21.
Porque onde estiver o teu tesouro, onde estiver a tua riqueza, onde estiver aquilo que para você é valioso e precioso, ali estará o teu coração. Se o que for precioso para você é a presença de Deus, ali estará o teu coração. Servir a dois senhores é uma questão de amor completo, integral, ou a um ou a outro. Esse outro pode ser o diabo, pastor? Pode. Esse outro pode ser o dinheiro? Pode. Em outras versões bíblicas, a palavra riqueza aqui é mamon. Mamon é o Deus do dinheiro, um falso Deus. Mas que simboliza riqueza. É possível odiar a Deus, pastor? Sim. Basta que outras coisas sejam mais preciosas ao nosso coração do que Deus. Assim você estará odiando a Deus. Todos nós somos responsáveis por construir o reino de Deus em todos os momentos e lugares onde estamos. Nós precisamos de Deus. Você precisa de Deus? Quem precisa de Deus? E dá um glória a Deus aí. Nós temos que servir ao mesmo Deus dos nossos cultos lá no nosso trabalho. Servir ao mesmo Deus do nosso culto lá nas nossas negociações, lá nas nossas amizades, lá nos nossos grupos de WhatsApp, lá nas nossas redes sociais que a gente faz. Você não sabe, tem muitos adolescentes, eu não vou entregar aqui, né? Eles fazem perfis com nomes. Uau! Você jamais vai encontrar ele lá. E ele está lá, ele usa aquela página para certas coisas. Você não sabia disso não, né? Pois é, eu também não. Isso que dá aula para adolescente de um mês, João. O João está aqui com a Ingrid, de aleluia! Esse casal, agora são uma família gigante agora, hein? João, a Ingrid e os gêmeos estão ali, glória a Deus, que alegria, né? Vamos dar salva de palmas para Jesus, irmãos. Esse casal viveu um milagre. A Maria está lá em cima, as crianças estão ali, os gêmeos ali. Peço que vocês não os agarrem, dá vontade de agarrar, de amassar, né? Ainda não é hora de os meninos tomarem as vacinas. Mas que alegria tê-los conosco. Mas é isso, há em nosso contexto formas de nós burlarmos a presença de Deus. Deus sabe todas as coisas. E Ele sabe a que nós nos dedicamos, em que momentos nós somos avivados para nos relacionar com Ele. Ele sabe, nós temos que servir ao mesmo Deus dos cultos de forma íntegra, completa, plena e não parcial. Como Josué, quando conquistou a terra, ele conquistou a terra de Canaã. Eita glória, que bênção! Mas o povo começou, ao entrar na terra, já resolveu servir a outros senhores. É incrível, não? Deus falou, chegando em Canaã, vocês destruam tudo que tem lá. Todo o altar, todo o templo, expulsa todo mundo de lá. Se tiver gigante lá, corta a cabeça e possuam a terra. Ali vocês vão me servir e me adorar. Primeira coisa que o povo de Deus fez, tudo ao contrário. E Josué? Josué acho que era mais nervoso que Moisés, né? Josué falou para eles, Josué 24:15, você conhece? Ele falou, se parece para vocês agradável adorar aos deuses que os vossos pais serviam além do Eufrates, adorem, façam isso, fiquem com esses deuses. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta é a mensagem da casa de Deus em Itatiba. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas isso é uma questão de escolha. A quem eu sirvo? Eu não sei a quem você vai servir. O que eu sei é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, quanto custa isso? Tudo. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você planeja, tudo que você já viveu, soma tudo isso num pacote e entregue tudo aos pés do Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso é vida com Deus. Jesus disse em Mateus 22:37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Nós já lemos esse versículo. De toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Servir ao Senhor plenamente significa amá-lo, ao ponto de colocar as riquezas no seu devido lugar. Tem muita riqueza que não é visível, não é tangível, não é palpável, está aí dentro. E ela aparece. Uma hora ou outra, ela aparece, você revela. Você revela. Como assim, pastor? Você revela. Com o seu palavreado, com o seu testemunho e principalmente com as suas escolhas. Você revela.
Nós revelamos quem somos. No dia mau, a gente revela quem é. No dia difícil, você revela a tua fé ou a falta dela. Servir a dois senhores, partindo para o encerramento, também é uma questão de dedicação, de desprezo. A continuação do versículo 24 diz que ou se devotará a um, ou desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Devoção significa dedicação. E dedicação significa entrega total. É culto. Essa palavra devoção é culto. Ou você cultuará a um e desprezará o outro. É uma questão de dedicação, de culto ou de desprezo. Como nós desprezamos dedicar-se ao Senhor além das atividades da igreja. Ai, pastor, eu sirvo aqui, ó. Eu suo a camisa. Que bom, glória a Deus, continue assim. Mas dedique-se ao Senhor, cultue ao Senhor, além desse portão. Além do domingo de ceia. Dedique-se ao Senhor, ainda que não haja mais templo. Ou você não lembra da pandemia? Quem já era crente na pandemia sabe, nós ficamos sem templo. Proibidos de cultuar. Mas mesmo assim, nós continuamos servindo a Deus. E muitos continuaram firmes na sua fé. Uns caíram de fato. Mas muitos continuaram firmes. Tem algum que continuou firme aqui? Dá uma glória a Deus aí. Nós não podemos desprezá-lo em nossos negócios. Nós precisamos cultuá-lo em nossos negócios. Olha o que Paulo fala aos Colossenses. Colossenses 3, 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis. Eu ia falar bem alto, mas os bebês estão ali. Você sabe que eu ia falar alto agora, mas não vou. Servindo. É ao Senhor que estamos servindo quando fazemos para Ele, seja lá o que for, meu amado. Nós não podemos desprezá-lo na criação dos nossos filhos, negligenciá-lo na criação dos filhos. Deuteronômio 6, 7, você conhece? Moisés dizendo, Deus falando através de Moisés, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na mesa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Nós cultuamos a Deus ou o desprezamos na educação dos filhos. Como nós fazemos isso? Sentado à mesa, andando no caminho. Amado, a Bíblia é tão clara. Não podemos servir a dois senhores na criação dos filhos. Nossa, mas eu tenho necessidades, prioridade. Não podeis servir a dois senhores. Ainda que você tenha que abrir mão de certas coisas, priorize que teus filhos tenham contato com Deus. Desculpa aí. Prioridade. Pague o preço. Sofra. Faça, mas faça por amor a Deus. Servindo a Deus de coração. Nós não podemos desprezá-lo na gestão, inclusive, do nosso recurso, do nosso dinheiro. Mateus 6,19, um pouquinho antes do que nós lemos aqui, Jesus está ensinando. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a ferrugem e a traça corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntais para vós outros tesouro no céu, onde não tem traça nem ferrugem que corroem, onde os ladrões não escavam e nem roubam. E aí vem o texto, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Como nós ajuntaremos tesouro no céu? Nos dedicando ao dinheiro e desprezando a Deus? Como nós ajuntaremos tesouros com Deus, desprezando e negligenciando a sua obra? É tempo, amados, dos crentes colocarem tudo aos pés do Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Talvez nós sejamos a última geração. Pastor, muitos pregadores falaram isso ao longo dos anos, e eu não vou ser um que vou negligenciar essa palavra, porque sim, nós podemos ser a última geração, antes da volta de Jesus.
E enquanto nós temos fôlego, tem fôlego aí, respira aí. Tem fôlego aí, tá vivo, vamos ver se tem alguém morto do seu lado, me avisa aí. Não, né? Ficou beiço branco aí, não, tá tudo bem, né? Enquanto temos fôlego, vamos servir ao Senhor. Servir a dois senhores na criação dos filhos é terceirizar os princípios que as crianças necessitam conhecer. E terceirizar para o mundo aquilo que o mundo tem a ensinar. O mundo vai ensinar aos nossos filhos. Vai, como um bom professor. E nós negligenciamos. Nós servimos a outro Senhor enquanto os nossos filhos carecem de referência. Nós nos entregamos às lágrimas por coisas daqui nesse mundo, enquanto os nossos filhos precisam nos ver em lágrimas pelo reino e pela obra de Deus. Abrindo o nosso coração para a presença de Deus, servir a dois senhores nos negócios é desprezar o melhor sócio que você pode ter, o Espírito Santo de Deus. Como pode você ter um sócio à tua disposição, que é o dono do ouro e da prata? Todo mundo quer um sócio desse, não? Ele está disponível para você. Ele está disponível como um bom companheiro no teu casamento, como um bom companheiro na tua vida secular, na tua vida profissional, na tua carreira. Ele é um bom companheiro, ele é um bom amigo, ele é um bom pastor, aleluia. Ele quer você com ele, é relacionamento. Jesus falava nesse texto com pessoas que simplesmente o seguiam, seguidores. Mas o que ele queria, na verdade, é que esses seguidores fossem discípulos verdadeiros. Porque só faz isso quem é verdadeiro discípulo. Pastor, essa palavra é para mim também, tá, irmão? Eu não sou melhor do que você. É para mim também. Primeira palavra fala com o pregador. E essa mensagem foi feita a 4 mãos. Eu, pastor Cláudio, pastor Ala, pastor Rafael, fizemos juntos essa mensagem. Ó, é fácil passar no crivo do homem lá. Mas é poderosa. É um ensino, tem que fazer sentido para mim. Eu não estou aqui falando aos ventos, eu estou falando algo que Deus está me cobrando também. Eu preciso servir a um Deus, porque ou eu vou cultuá-lo, ou eu vou desprezá-lo. E não adianta vir de terno e gravata na ceia. Não adianta. O que adianta é servi-lo todos os dias. Ao deitar-te, ao levantar-te, Josué, não aparte do teu coração o livro desta lei. Leve adiante, ainda que pelo vale da sombra da morte, não tema, porque eu estarei contigo. Ainda que você viva uma turbulência, ainda que você viva uma tempestade, não desanime, Deus é contigo. Sirva a Ele no barco, sirva a Ele dentro do peixe, Jonas, mas sirva! Não abandone a tua fé, não desvie do caminho que Deus tem para você. Não desanime porque alguém te disse algo que você ficou triste. Não deixe de lado o chamado, o ministério, a missão que Deus colocou na tua mão. Não é coletivo, eu estou falando no individual. Deus te chamou, Deus nos chamou individualmente. Qual é o teu chamado? De repente o teu chamado é ser a melhor mãe possível para os teus filhos, o melhor pai que os teus filhos precisam ter. Você pode não ter dinheiro na conta, seguidores no Instagram, mas se você for um homem de Deus, dentro do teu lar, ali você terá seguidores. Ali você formará discípulos. Se você for homem de Deus, nas suas negociações, não negligenciar o serviço a Deus, o testemunho a Deus. Ali, discípulos serão formados. É por isso que Jesus falou isso, depois ele fala no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, porque todas as necessidades que você tem será acrescentado. Nós precisamos de Deus em tudo em nossa vida. Nós precisamos querer Deus em nossa vida. Nós devemos cultuá-lo em tudo, em todos os lugares. Para encerrar, Jesus disse em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome dia a dia a sua cruz e siga-me. Para muitos, essas riquezas que tomam o lugar de Deus é a cruz dos outros. Eu acho que eu estou sendo profeta aqui.
prazer de carregar a cruz dos outros. Ei, Jesus não pediu para você carregar a cruz de ninguém, pediu para você amar. Ame. Ame o teu irmão, ama o teu próximo como a ti mesmo. Não carrega a cruz de ninguém, não. A cruz dele é para ele, foi feita na medida dele, anatomicamente projetada para ele. Não carregue. Não carregue. Minha esposa não carrega a minha cruz. Eu também não vou carregar a tua. Carrega a sua cruz. Deus te capacita para a tua cruz. Pastor, a tua cruz. Não negligencie a tua cruz para carregar a dos outros. Isso não está aqui, mas Deus está falando conosco. Carregue e não negligencie a tua cruz. Aquilo que você precisa fazer, faça. Aquilo que você não pode deixar na mão de ninguém, não deixe. Não deixe a tua cruz de lado, a tua missão de lado, a tua obrigação como cristão de lado, para servir a outro Senhor, a outra cruz que não é tua. A presença de Deus é inegociável. E eu encerro dizendo que Deus quer nos libertar dessa ideia equivocada, que nos limita, sabe, a viver a presença de Deus todos os dias. Nos limita de viver a presença de Deus todos os dias. Nós achamos que não temos condição, nós somos merecedores, e não somos mesmo, mas a graça nos alcançou. Bendita a graça que nos alcançou. Bendito amor que nos alcançou. E este amor é para que o sirvamos com alegria, sirvamos com fé. Amado, nós precisamos sair daqui nesta manhã cientes de que só Ele é digno do nosso culto, só Ele é digno do nosso amor, só Ele é digno da nossa devoção. Despreze o resto. Ame a um, despreze o outro, e esse outro que não seja o teu Deus. Despreze. Pastor, mas despreze. Deixa de lado, joga no lixo. Joga no lixo aquilo que é precioso para você no lugar de Deus. Eu não estou falando para ninguém abandonar a família, hein? Não estou falando para ninguém abandonar ninguém. Eu estou falando, deixe de lado aquilo que é precioso, o teu orgulho, o teu ego, o dinheiro, ou a falta dele. Deixa de lado e se entregue totalmente a Deus. Se coloque em pé. Isso é uma palavra de avivamento. Isso é avivamento. Se você sabe que Deus está contigo todos os dias, Deus está contigo, irmão? Se você sabe que Ele está contigo todos os dias, então que Ele se manifeste através de você. Se você tem convicção que você serve esse Deus, então que Ele se manifeste através da tua vida, que Ele se manifeste através do seu jeito de ser, da tua simplicidade, que Ele se manifeste. Que a nossa arrogância não apareça mais do que o Espírito Santo, mas que Ele resplandeça. Jesus disse certa feita: brilhe também a vossa luz diante dos homens. E essa luz tem nome, é Jesus Cristo. Deixa Jesus brilhar, meu irmão. Deixa a luz do céu brilhar através de você. Se Ele está contigo e você crê nisso, então que Ele resplandeça, que Ele apareça, e que através da sua vida, que através das suas mãos, grandes coisas Deus faça nessa terra. Jesus prometeu isso para mim e para você. Vocês farão obras, as obras que eu fiz, mas obras ainda maiores farão. Deus tem isso para mim e para você. Só vive isso quem serve de verdade a um Senhor. Servir a dois senhores é um prejuízo muito grande. Eu convido você a fechar os teus olhos. Eu quero que você reflita e faça essa pergunta a você: será que eu tenho servido a algo, alguém, ou qualquer outra coisa que não seja a Deus? Será que eu tenho colocado qualquer outro no lugar de Deus? Será que eu tenho feito o que Deus quer que eu faça? Será que eu estou servindo, amando a Deus e odiando a igreja? Eu não consigo entender isso. Amando a Deus e odiando o irmão? Não, isso é inadmissível. Jesus falou: você não pode dizer que ama a Deus que não vê, se você não ama o teu irmão que você vê.
E como você trata os teus irmãos, vai dizer se você o ama ou não. Amar ao irmão é amar a Deus. É ágape também. Começar o teu culto a Deus. Qual o valor você dá para o culto? O culto mesmo, culto do domingo, todo domingo na presença de Deus. Ou o culto de quarta-feira, o culto da presença, um culto diferente. O culto de se derramar, de buscar, de clamar. Como você trata o culto a Deus? Pelo que você troca? Pelo que você substitui? Ou despreza um, ou se dedica ao outro. Pastor, quer dizer que quando eu não estou no culto, eu estou desprezando a Deus? Não, se o teu coração estiver conectado em Deus e aquilo que você está fazendo também cultua a Deus, não. Mas avalie, por isso que eu disse, você sabe o que é riqueza para você. Você sabe pelo que você tem trocado. Eu sei o que eu tenho feito. Eu sei quais têm sido as minhas prioridades, as minhas desculpas, as minhas mazelas, eu sei. Ninguém precisa saber delas. Deus precisa. E Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. Por isso que Paulo diz aos Romanos, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e no teu coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque a questão é individual, é com a tua boca. Como nós vamos servi-lo se há um concorrente? Como nós vamos servi-lo se há uma oposição, algo que se opõe a Ele em nós? Apresente isso a Ele agora. Eu não vou te chamar à frente, mas eu quero te convidar a pôr as mãos no teu coração. É um desafio. É um desafio você chegar amanhã no teu trabalho, na tua rotina, no teu dia a dia e falar: Deus, o que o Senhor quer fazer aqui? O que o Senhor quer fazer aqui agora? Me usa. Quem aqui precisa ouvir a tua palavra? Quem aqui precisa se render aos teus pés? Quem aqui precisa de uma cura? Então me usa, Senhor. Isso é servir a Deus fora do templo. Isso é cultuar a Deus lá fora. Senhor, nada vai se opor, nem a minha timidez, nem a minha vergonha. Porque se o Senhor me usar, o teu nome vai ser glorificado. E a minha vergonha fica de lado. Fala com Deus, meu irmão. A possibilidade é espiritual, é poderosa. A possibilidade é sobrenatural de você ser um instrumento nas mãos de Deus ao sair deste lugar. Você pode sentar na mesa com a tua família e você ser um instrumento poderoso de avivamento, um instrumento poderoso de salvação, de reconciliação. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, de cruz se erigir, dela o dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Essa cruz tem para mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Declare: sim, eu amo a mensagem. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei é por uma coroa trocada. É por uma coroa trocada. Com a mão no teu coração, fale com Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra.
Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor é o único a quem devemos culto, o Senhor é o único a quem devemos devoção, o Senhor é o único a quem devemos amor. Pai, tira todo Senhor do nosso caminho, tira toda a riqueza, Pai, da nossa frente, tudo aquilo que é precioso demais aos nossos olhos e tem tomado o Teu lugar em nosso coração. Pai, tira de nós, tira do nosso caminho, tira do nosso convívio, tira sentimentos, ó Pai, que roubam nossa fé, tira limitações, traumas, mágoas, ressentimentos, enfermidades, Senhor, tira, para que possamos, ó Pai, não dar desculpas mais, mas servir a um só Senhor. Senhor, nós queremos nos curvar diante de Ti, dedicar o nosso coração, a nossa vida, o nosso culto, a nossa alma unicamente a Ti, Senhor. Contempla corações que aqui estão, contempla corações, mas vidas que estão aqui, vidas que talvez precisam se entregar a Jesus, corações que precisam voltar para o Senhor. O Senhor conhece cada coração. E sabemos, ó Pai, que a mensagem, ela fala diferentemente em cada coração. E eu te peço que esta palavra tenha falado a corações de maneira personalizada e única, para que o Senhor possa resgatar, transformar, libertar, curar e salvar aqueles que clamam por Ti neste momento. Pai, nós oramos com fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem crê, faz um barulho de festa aí para Jesus.